TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Hoje nós estamos aqui na cidade de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, para mais uma entrevista com a nossa convidada de hoje, a nossa irmã Lidiane Santos, que vai falar um pouquinho da sua vida, um pouquinho do seu testemunho, que com certeza vai edificar a você, para que todos nós possamos ver o agir de Deus na vida de muitos irmãos. E é por isso que nós estamos aqui, para propagar essa verdade, para propagar o Evangelho, porque sabemos que o Senhor está às portas, né? O Senhor está voltando. Nós precisamos levar o Evangelho a toda criatura, levar essa palavra de esperança, de fé, de graça àqueles que estão necessitados. Então eu gostaria de agradecer a tua presença aqui, de estar conosco. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade, né? Agradeço ao Senhor. Amém. Amém. Então, nós sempre iniciamos o programa perguntando como que foi aquele primeiro contato com Cristo que as pessoas tiveram, né? Então, pode contar um pouquinho para nós como foi que Cristo chegou até a tua vida. Amém. Eu conheci o Senhor bem novinha, assim, eu tinha 11 anos, a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, né? E foi numa denominação onde uma tia minha, que eu tinha muito contato, assim, de Porto Alegre, ela veio um dia e disse, ela me levava para sair, né? Aquelas matinês e tal. E um dia ela disse, olha, eu não vou mais, porque agora eu sou crente. E eu fiquei, nem conhecia, nunca tinha ouvido falar. E aí ela começou a me levar, né, na igreja, os meus pais também. E eu lembro, assim, que foi algo que mexeu muito comigo, sabe? Eu me impressionei, assim, porque eu nunca tinha lido uma Bíblia até então. A gente nem tinha Bíblia em casa, assim, de ter um contato, de ler, não. E ali a gente começou a ler a palavra, e a primeira palavra, assim, que eu lembro que eu li foi João 14:6, né? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ali a gente começou a congregar, e eu lembro que eu era muito nova, então eu não podia me batizar, né? Com 11 anos. Aí, em 98, foi quando eu desci as águas, né? E aquilo, assim, me fascinou, porque eu lembro que eu levava a Bíblia para a escola, né? Eu lia no recreio. Aí as crianças tudo lá brincando, porque eu não sei, eu sabia que tinha um vazio dentro de mim, né? Que eu não era feliz, eu não vivia, nem na minha infância, assim, eu nunca vivi bem e feliz. Eu sempre tinha uns picos de emoção, tinha horas que eu estava bem, daqui a pouco eu chorava e sentia um vazio e não sabia o que preencheria até conhecer o Senhor Jesus. Depois de um tempo, né, uns 15 anos assim, eu fui para a adolescência e voltei para o mundo, né, aí vou viver a minha vida. Mas o Senhor não deixou. Depois, quando eu tinha 17 anos, foi quando meu tio veio para Cachoeira, né, e aí a minha mãe conheceu a Igreja do Senhor Jesus, né, através de uma vizinha, e ali a mãe começou a congregar, e a gente também, mas assim também eu nunca firmei. Eu ia na igreja aos domingos, porque eu gostava muito daquele louvor, né. O louvor sempre mexeu comigo, sempre falou muito comigo. Então, os domingos eu ia na igreja, chegava atrasada, eu lembro, assim como se fosse hoje, era no cinema, né? Mas nunca de buscar o Senhor, assim. Aí eu lembro que em 2010, eu comecei a ter experiências com Deus, né? Eu resolvi que eu ia engravidar. Já estava casada e tal, o irmão Sérgio fez o meu casamento, né? Em 2007 eu casei, mas também só casei na igreja, também não continuava não frequentando a igreja. E aí em 2010, assim, o Senhor começou a mexer comigo, aí foi comigo, porque eu usava os meus pais como bengala. Eles vão na igreja, eu vou domingo, quando der eu vou, né? E aí já tinha grupo familiar lá na casa dos meus pais, mas eu também não ia. E aí em 2010, assim, começou aquela luta, e aí eu queria engravidar, e aí não conseguia. E aí, Senhor, eu tô entendendo, tu tá falando comigo, né? Depois, em 2011, eu tive síndrome do pânico. E ali eu comecei, assim, a ter realidade de ter intimidade com Deus, né? Porque para ficar bem, eu lembro, assim, era muito medo que eu tinha, e eu não tomava nem banho se eu estivesse sozinha em casa.
E como que começou essa síndrome do pânico? Foi alguma coisa que desencadeou isso na tua vida? Como que você foi sentindo assim, essa tristeza, esse medo? Eu creio que foi realmente do fato de não ter um filho, né? De não engravidar, e daqui a pouco... Porque quando tu te depara com essa situação que tu não tem o que fazer, eu fiz tratamento, eu fui em médicos, nada resolveu. Então aí o Senhor começa a falar contigo e tu começa a ver que é algo espiritual, né? Que é Deus falando contigo, Deus querendo te mostrar algo. Mas aí eu comecei a ter tipo uma depressão, assim, eu só dormia, eu não tinha vontade de fazer nada. E ali começou a síndrome do pânico, porque eu fui morar longe da cidade, me mudei e parei de trabalhar, né? Porque ficava difícil o acesso. E aí eu ficava só em casa e ali assim eu comecei a não ter gosto pela vida, sabe? Comecei a ter tristeza, daqui a pouco eu estava enxergando vultos, eu estava ouvindo vozes e com aquele pânico e aquele medo e eu morava assim, era um lugar meio para fora, então eu tinha medo de sair na frente da casa, como se alguém fosse fazer algo para mim, né? E ali eu vi realmente que aquilo era espiritual. Eu até fui em médico, receitou medicamento, eu resolvi não tomar, né? Mas aí comecei a ingerir a palavra, eu comecei a acessar os materiais, eu comecei a contatar o Senhor diariamente, que era algo que eu não fazia, né? Eu era visitante na igreja de domingos. Ali eu comecei a ter intimidade com o Senhor e não demorou um mês, assim. Eu comecei a melhorar e mudar, né? Comecei a ter alegria, comecei a ficar bem, já não tinha mais medo, né? E voltei a fazer minhas atividades normais. Então eu vi assim que eu precisava de Cristo todos os dias, né? Eu não podia mais querer viver para o Senhor e viver uma vida paralela, né? Eu senti isso assim, nesta hora assim. Foi bem isso que Deus me mostrou, que eu precisava me render para Ele. Mas aí o trabalhar continua, né? Até hoje. Mas eu vejo assim que o Senhor já pôde mover um pouco dentro de mim, né? Pelo menos essa dependência de estar sempre ligada com o Senhor. Então, de 2011 para cá, eu não consigo ficar mais sem ler a palavra, sem orar, sem estar em contato com os irmãos, né? Isso sim foi muito importante. O Senhor usou irmãos para me auxiliar, irmãos que me emprestavam material, irmãos que contatavam comigo, né? Por conta daquilo que eu estava passando, assim, e foi muito importante para mim. Naquele momento, assim, eu senti o corpo agindo e vi que foi Deus que usou os irmãos para me auxiliar naquela circunstância que foi muito difícil, né? É um pânico horrível, tu tem medo, tu não sabe nem do que, na verdade, né? Mas amém, glória a Deus, assim, eu tô liberta. Daquela ocasião para cá, nunca mais eu senti aquilo, graças a Deus. Olha só que bênção, né? Você que hoje pode estar se encontrando dessa maneira, se sentindo sozinho, com medo, com depressão, com síndromes que são as mais variadas hoje, né? As pessoas estão com as doenças nas emoções, na alma. Você pode encontrar a solução através de Jesus Cristo, através da sua palavra. E às vezes as pessoas não imaginam o quão bom é esse contato com Deus, de orar, de estar ali pegando a Bíblia, né, pegando ali os salmos, lendo, porque aquilo vai trazendo uma paz, aquilo vai nos libertando, vai curando. E tem uma palavra que diz que a palavra do Senhor restaura a alma. Então as pessoas perguntam às vezes, eu só tenho que ler a Bíblia, mas eu não entendo nada. Mas não precisa entender, né? Você não entende a composição química do arroz, do feijão, tudo que os nutrientes, a gente não precisa entender para comer, a gente só come. Então a palavra de Deus é da mesma maneira, a gente só tem que ir para ela, ir lá ler em voz alta, porque aquilo vai nos libertando, vai trazendo a cura para os nossos corações, porque todas essas doenças que hoje nos atingem é porque nós estamos distantes de Deus, né? Ou por problemas que aconteceram na nossa vida e nós não tivemos aquela estrutura para suportar, também porque desse afastamento do Senhor, né? Então, nós sabemos que através também você pode acessar os livros, a literatura, os CDs, os DVDs, que são os materiais da editora Vento Sul, onde você pode encontrar ali materiais que vão falar exatamente desses assuntos, né? Nós temos os livros da depressão, CD, ansiedade,
cura interior. Então tem várias coisas que nós podemos ali ter como apoio, além da palavra do Senhor, que é o mais importante, né? Nós temos ali o nosso apoio, né, de buscar o Senhor. Com certeza, eu li a palavra, mas muitas coisas eu nem entendia, né? Então, quando eu comecei a acessar os materiais que foi em CD, porque eu, para ler, assim, era muito ansiosa. Então, eu botava o CD e às vezes eu sentava na sala, assim, era muito difícil eu sentar e ficar parada. Mas eu colocava o CD bem alto na minha casa e aí eu ia fazendo as minhas coisas, daqui a pouco aquilo me chamava atenção, eu parava. Opa, vou voltar aqui. E aí ia repetindo as palavras, eu ia ouvindo e repetindo o que estava sendo falado. Então, assim, era o dia todo, até no trivídeo eu colocava, daí eu sentava para assistir, né? Mas eu lembro, assim, que era de manhã à noite, a hora que eu levantava, eu já colocava um CD, porque para ficar bem, eu precisava ingerir a palavra. Foi o que me libertou, né, daquele momento, assim. E eu lembro que minha irmã, ela que trazia muito material para mim, e eu só queria louvor, né? E aí ela, vamos ouvir a palavra. Senhor, amém. Deus sabe do que a gente necessita, né? Então, amém, foi bem isso, assim. Depois, eu fui tendo mais contato com os livros. Daí, o ai, justiça da parte de Deus, né? Porque, na verdade, tudo que eu sentia era uma rejeição, né? Por ser uma mais velha, por achar que os meus pais não me amavam, tudo isso foi acarretando tudo aquilo na minha alma. E eu não sabia como lidar, eu nem entendia que eu tinha uma rejeição, até que eu fui acessando os materiais. E a injustiça da parte de Deus fala muito sobre a rejeição. Fala de como Deus cura a nossa alma doente, de quanto, assim, ó, essas feridas emocionais, elas causam em nós um lixo, né, emocional. E como é preciso deixar que o Senhor nos limpe, através da palavra, através dos materiais. Agora tem CD, né, com a injustiça. Então foi um material, assim, que me convenceu, né, a trabalhar para Cristo e a me render para o Senhor, embora o Senhor não fazendo aquilo que eu quero, porque eu acho que é certo para a minha vida, né? Amém. É verdade, esse material é muito rico, porque ele aborda o assunto da rejeição, que é uma coisa que a gente já nasceu do ventre, né? Todos nós carregamos, porque diz no Salmo 51:5, fala que nós já nascemos em pecado. Às vezes as pessoas pensam, o que eu fiz na vida para acontecer tais coisas, que eu estou pagando. Na verdade, nós não fizemos nada durante a nossa vida, a gente já nasceu, né, todos já nascemos com a velha natureza, com a natureza pecaminosa, que é desobediente a Deus. Então, através de Jesus Cristo, Ele nos liberta e nos dá uma nova vida. Por isso que nós precisamos aceitar o Senhor Jesus e sermos batizados, porque ali o Senhor, Ele transfere a verdadeira vida, né, a vida divina, a sua presença para dentro de nós. E a partir daí, se processa então essa cura, né, mais cedo ou mais tarde, né, como a irmã Lidiane falou, no início não gostava muito, talvez você também só vá visitar a igreja, só vá de vez em quando, só os domingos, não goste de palavra, prefira os louvores, as orações, mas aos poucos Deus vai nos convencendo, Deus vai mexendo na nossa vida, porque é através de uma experiência, né? Todos nós experimentamos Cristo quando nós, infelizmente, passamos por tribulações, por coisas difíceis na nossa vida, para que a gente possa experimentar, porque quando a gente se enfraquece, né, como homem natural, aí então a gente dá uma oportunidade para Deus agir. Eu queria que você deixasse uma palavra para aquelas pessoas que também passaram por isso, né? Que passaram por problemas, que passaram por depressão, como que elas podem se livrar, né, de todas essas coisas. Uma palavra assim que eu lia muito era o Salmo 91, né? Do que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então eu fazia o oração do Salmo 91 todos os dias, né? Porque e aí eu sentia mesmo, assim, eu fazia o oração daquele salmo e eu sentia a proteção do Senhor o dia inteiro e ali eu ficava bem, eu tinha paz, né? Quando eu via que queria voltar aquele medo, eu ia orar e clamava o Salmo 91, né? Então eu deixo para os irmãos, assim, esse salmo
que é da proteção divina mesmo, né? O Senhor é o nosso escudo, Ele é o nosso refúgio. Então, e quando a gente profere a palavra, a fé vem pelo ouvir, né? Por isso, ora ler, eu também não entendia por que eu tenho que ler a palavra e ainda em voz alta, porque eu preciso ouvir, né? Para entrar no meu espírito eu preciso proferir a palavra com a minha boca, para ser liberta. Então, assim, era o Salmo 91 e orava, lia o Salmo 91, orava o Salmo 91. Então foi essa palavra, assim, que me manteve de pé naquele momento. Então você também pode acessar o Salmo 91 na sua Bíblia e estar ali falando em voz alta, também conversando com Deus e pedindo que o Senhor com certeza vai operar e trabalhar no seu coração para que você seja curado, assim como a nossa irmã aqui, a Lidiane, que testemunhou como o Senhor fez essa obra maravilhosa que é nos libertar da síndrome do pânico, da depressão e tantas outras doenças, né, da nossa alma. Então nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.